Já estamos de volta. A maratona de lives começou, minha gente. Fiquem aí que vai chegar os nossos convidados em breve. E agora teremos Bianca Lemos. Maravilhosa, bem-vinda, já chegou. Olá, Olá! Boa bem-vinda, noite! noite. Vamos E aí, compartilhar esse Clara? aviãozinho aí com a galera? Vamos, é só pôr e mandar no direct, né? Aí você manda para quem você acha que pode aí curtir, vir com a Ah, gente. vamos lá. É bom que ele dá umas sugestões, né? E aí eu É, sempre aparece envio para todo mundo que está na sugestão, isso. de mandar para mais pessoas. Eu esqueço, né? Pô, tem aquela amiga que vai gostar, aquela mãe. Muito bom, tô mandando aqui enquanto o pessoal vai É, entrando. E aí, Clara, eu tava assistindo um pouquinho vocês aqui do Das Oito, que legal que foi. A foi bom, Fer, né? oi Fer! Ai, Saudade de vocês. Na pode espirrar aqui. Paula, saúde. Bem-vindas, bem-vindas a todas e todos. Que coisa boa. Oi, Ana, seja bem-vinda. Muita saudade, muita, muita, muita. É pessoal de Brasília, não? Você Não, conhece? aqui temos Ribeirão, a Fernanda e a Ana Paula. Ela é decoradora em São José dos Campos, onde eu morei, uma das minhas mudanças. Pois é, você vai deixando as amigas por onde você passa, né? Porque esse tanto de Pois é. andança. Ai, Te menina, apresenta um pois é. pouquinho para o pessoal que não te conhece. Bom, Faz já uma vamos breve lá? apresentação. Vamos começar. Então tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou Bianca Lemos. Eu vou falar na ordem o que eu sou, né? Sou jornalista, mãe, jornalista, fotógrafa e também sou doula. Hoje eu moro em Ribeirão Preto, mas eu já passei por Brasília, que eu morro de saudade. Uma linda história que eu fiz aí. Aí de Brasília eu fui para São Paulo, de São Paulo para São José dos Campos para Ribeirão Preto. E hoje eu atuo na área de fotografia infantil, família, e agora mais uma inovação, né? Que a gente tem que ser bem flexível na nossa profissão. Eu tenho feito muitos ensaios de mulheres empreendedoras. E foi um universo mesmo que conspirou para que essas pessoas chegassem até mim desde março, depois da minha primeira exposição, que foi dentro de uma feira de mães e mulheres empreendedoras, que foi muito um movimento que começou muito bonito aqui em Ribeirão, com a Flor de Joca, da Aline Prado, acho que você vai falar com ela na sexta, Bom, né? na sexta, é. Isso, ela é idealizadora do projeto e também da feira. E agora eu tô assim, a gente tem que se mexer, né, Clara? Então, com bastante tranquilidade, cumprindo alguns compromissos que ainda dá para cumprir e caminhando devagar. Sou mãe do Pois Pedro, é. que tem 4 anos. Você falou que foi sua exposição em março, né? Aí depois acabou, Isso. pandemia, bora para dentro de casa. Então, menina, foi que coisa louca, né? Porque foi assim, a gente fez a feira dia 7 de março para comemorar o Dia das Dia da Mulheres, mulher. né? Pelo Dia das Mulheres. E aí, aquele fim de semana depois do dia 7, que foi 15, 16, 14, 15, eu acho. 13, 14, 15, eu fiz 6 eventos. Eu trabalhei muito, assim. E eu falava pro meu marido, eu falava, meu Deus, não sei como que eu vou descansar na semana, com tanta coisa que tem que fazer. Aí, pum, balde de água fria. Então, não tem nem como a gente pensar em planejar ou pensar no que agora, né? Porque a gente dorme no domingo e acorda na segunda mudança. Foi igual quando a gente veio de São José para Ribeirão. A gente dormiu um dia fazendo planos para o ano, era janeiro.
Ai, porque o ano vai ser bom, porque eu já estava com vários contratos e tal. 7 horas da manhã, diário oficial, transferência do meu marido. Então, Não, não, vamos voltar essa história aí. Vamos do começo. Vamos do começo. ai, meu Você Deus, é de vamos do onde? começo. Você nasceu aonde? Tá, eu nasci em Riolândia, que é aqui no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Ah, tá. E então eu tinha dado uma abreviada nas mudanças, tem mais mudanças. Eu nasci lá, com 12 anos eu me mudei com a minha família para o Guarujá, onde eu fiquei até mais ou menos 2007, 2010, que aí eu me formei em jornalismo e voei para Brasília. Então eu comecei a minha carreira de jornalismo aí em Brasília, trabalhei em O alguns marido órgãos. conheceu em Brasília? Menina, não, marido é de infância, é uma história Ah, muito legal. louca, assim. As famílias eram amigas e quando eu tinha 6 meses de nascida, a mãe dele foi visitar a gente e ela virou para minha mãe e falou assim: Nossa, você com 2 meninas e eu com 3 meninos, quem sabe um dia a gente faz um casamento. Mentira! E, e aí ela faleceu assim, meses depois disso. Gente, E foi, minha filha, ela teve uma vidente! gripe, Vidente ela, sua sogra. ela era danada. E ela tomou uma bezetacil e tinha alergia, não sabia, e faleceu. Meu sogro faleceu 1 ano e 4 meses depois. Então, assim, foi uma. A gente nunca mais se viu, as famílias nunca mais se falaram. E um belo dia ele foi na minha casa com outros amigos. Minha mãe começou, mas quem é você? Mas quem é você? Mas quem é seu nome? Quem é seu pai? Sabe aquele interrogatório, né? E ele falou, olha, eu sou Alain, mas os meus pais já faleceram, você nem vai saber quem é, né? Quando ele falou, ela ficou super Meu. emocionada, porque eles eram muito amigos mesmo, E assim, você tinha o amigos. quê? Quantos anos? Você, Quando nessa a gente época? se reencontrou, É. tava na faculdade, tava Ah, tá. 20 e Aham. poucos. E aí a gente se encontrou em novembro desse ano, que é 2006, e a gente começou a namorar em julho de 2007. Faz 13 anos já que a gente tá junto. E é muito Mactube, engraçado, né? né? Estava escrito. Foi uma das mensagens até que a gente passou no nosso casamento, assim, que quando tem que ser, o negócio já tá traçado, não tem jeito, não. Michel, Bom, eu amo, amo ouvir histórias de vida. Me conecto é. muito com as pessoas através de histórias. Ó, o Michel tá falando, amo ouvir essas histórias, conversa Ah, boa. eu não tô conseguindo voltar nas. Como é que faz? Ah, aqui agora, consegui. Eu não tava conseguindo atualizar aqui. Michel, pois é. E aí eu lembro que quando a gente se reencontrou em julho, olha aí mudando um pouco o foco. Mas quando a gente se reencontrou em julho, eu estava indo no ônibus para nossa cidade em comum. E eu falei para minha amiga, eu falei, ai, Flávia, não aguento mais me envolver com tanta gente boba, sabe? Sem conteúdo, sem ninguém. Vou ter uma história bonita para contar para meus filhos de amor, né? Que a gente se encontrou e aí aquela coisa. Eu tinha isso, né? E aí agora eu tenho uma história muito bonita para contar. E a história da chegada do Pedro também é muito bonita, então eu acabei criando uma boa Então história conta para pra contar. gente que a gente quer conhecer essa história muito bonita. Meu Deus do céu! E aí a gente ficou junto, tem 13 anos já. Casamos no Guarujá. E depois de 2 anos casados, a gente encomendou o Pedroca. E foi aí que as mudanças de fato começaram. Aí, Clara, Com a porque eu, maternidade. porque eu falei pro Alan, falei, olha, não dá, eu tinha um ritmo muito louco de vida, assim, eu trabalhava em São Paulo, morava em São José, isso depois do casamento, eu pegava fretado, não sei se ônibus que vai e volta todos os dias, eu saía 4h30 da manhã, voltava 9 horas da noite, então assim, não tinha como encaixar um bebê ali, né, não, não dava. E aí eu falava pra ele, falava, olha, a hora que for ter um neném eu tenho que vazar disso aí, eu tenho que ter outra ocupação. E eu brinquei que eu ia ser esteticista, porque a minha esteticista, lá em São José, ela ia em casa, ela falava, não, vê a hora que você quer que eu vou. Eu falava, gente, mas como assim? Eu só posso sábado e domingo, né? E eu falei pra ele, falei, não, eu até cheguei a me inscrever num curso de estética para ser esteticista real, quando eu decidi ter o Pedro. E aí nós fomos visitar uma prima que estava para ter neném, não lembro se eu te contei isso, mas Não.
E o marido dela virou para mim e falou assim, Bianca, já que eu vou subir para o centro cirúrgico, e já que você sabe mesmo, você é jornalista, você sabe mexer em câmera, você tem, né, familiaridade, tira as fotos aí do Tom, quando ele chegar, porque lá em São Paulo, no São Luís, é o berçário aquário, né? Então a gente pode fotografar mesmo que você não seja fotógrafo cadastrado do hospital, pelo vidro só. E aí ele me deu a câmera, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso aqui? E agora? E eu tava muito emocionada, porque a Fernanda, além de ser prima do Alan, é minha amiga de infância. Então eu não estava só fotografando a prima do meu marido, eu tava fotografando uma pessoa que eu gosto demais. Tipo, era uma E câmera aí, profissional? era a câmera de entrada que a gente chama, né? Uhum. E eu sabia manusear de fato, mas eu tava tensa, porque, meu Deus, né? Era uma puta de uma responsabilidade. E o Teco fotografa muito bem, então, assim, era responsabilidade mesmo. E aí tirei as fotos. Ele nasceu 2h30 da tarde, 4 horas da tarde, eu não me lembro, precisar bem. Só que eles só se encontraram, bebê, mãe, pai e tal, tipo 10 horas da noite. E aquilo fez uma chave virar. Eu falo isso abertamente porque a Fernanda sabe, eles sabem que a história dele está conectada com a minha. Em todos os sentidos. E eu falava, gente, como assim o bebê nasceu e tá sozinho lá no berçário? Como assim? Não, não dá, não quero assim, não. Isso aí eu tenho que procurar outro jeito de receber o neném, porque não vai rolar. E aí, bom, enfim, aí fiz as fotos, entreguei pra ele a câmera, vi o bebê, fiquei assim, chocada com Tava tudo. Falei, bom, gestante. não, tava nada, Ah, tava na lida ainda. Tava em criança. São Paulo. Isso foi em São Paulo, eu ainda trabalhava em São Paulo. E aí, quando a gente casou, aí resolvemos ter o Pedro e tal, e a sogra da Fernanda virou pra mim e falou, olha, Bianca, se tudo der errado na sua vida, você tem que ser fotógrafa. Porque as fotos do nascimento do Tom ficaram incríveis. E aí eu fui olhar. E realmente, assim, fazendo uma leitura bem crítica do trabalho, ficou um trabalho muito sensível, assim. Lembra que eu peguei reações da Fernanda muito bonitas para aquele momento, de uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu era assessora de imprensa de shopping center, minha cabeça vivia em outro mundo. E aí eu falei pro meu marido, falei, olha, eu acho que dá pra gente. Acho que eu vou estudar mais um pouco, né? Me atualizar o equipamento, o que eu tinha, não tinha condições. O que você acha? Ele falou, tamo junto, que você resolveu, tá resolvido. E Mas, aí eu fui. Estudei, me preparei, fui trabalhando. Aí eu já trabalhava em São José dos Campos, então eu conseguia ir organizando, né? E eu fui fazer me inscrevi para fotografar parto, me inscrevi num workshop de parto. E na véspera, a fotógrafa ligou para mim, na véspera do workshop, ela falou, Bianca, eu tô de plantão para um parto, tem um workshop amanhã e eu tenho um batizado. Tem como você ir pro parto antes, enquanto eu faço o batizado, depois a gente se encontra? Eu falei, tem. Tipo, quando eu recebi a câmera do meu primo, eu falei, claro, não sei o que eu vou fazer com isso, mas daí que eu agora vou. Agora, ali eu já sabia, já tava, né, já tava estudando, já tava... Ei, Ana, linda! Ali eu já estava toda descolada, então eu já estava familiarizada com os equipamentos. Naquela vez, não. E aí, bom, cheguei na casa que eu não conhecia ninguém, era um parto domiciliar. Abracei a Doula, falei, oi, eu sou a Bianca, a gente já se falou algumas vezes e tal. Olha, quando eu engravidar, você vai estar no meu parto, hein? E ela olhou para mim e falou assim, eu acho que isso não tá muito longe de ser, não. olha. Só que a gente não podia dar continuidade na conversa, porque ela estava quase que dentro da banheira com a gestante. Então, eu tive que ficar bem quieta. E Uhum. aí, ok, demorou um pouquinho, nasceu pela madrugada. Quando foi umas 4 da manhã, a gente estava indo embora, eu e a Cris. Eu falei, Cris, eu tô com muita cólica, eu tô com muito, eu tô, assim, não tô legal mesmo. Não sei se eu vou aguentar ir no curso amanhã. Ela falou, não, é assim mesmo. É muito ocitocina, é muito hormônio, sangue, muitas mulheres juntas, né? Um dia você pode fazer o curso de doula. Foi a primeira vez que eu tive uma janelinha na doula, assim. Um dia você pode fazer até para entender como se comportar em situações de parto. É muito bom para você, para agregar. Fui embora. Fiz o curso de parto de fotografia no dia seguinte. E aí que eu estava grávida. E eu não sabia.
Nossa, meu Deus. Olha como Uma é que semana foi. Uma semana depois eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, cara, eu tava grávida lá no parto. Por isso que eu tive cólica. Por isso que quando você tá grávida, fotógrafa, doula, tem, depois de um certo tempo de gestação, você tem que ter um pouquinho de atenção de para não estar em ambiente de parto, porque é muito forte, né? Assim, é muito intenso e a gente pode entrar em trabalho de parto, sim. Então, eu lembro que até o curso de doula eu deixei para fazer depois que o Pedro nasceu. Porque fala sobre perda gestacional, falta, né? O curso de doula, ele não envolve só a parte de cuidados com a gestante, é envolve mesmo. todo o ambiente, tudo, né? Foi em Inclusive Brasília que você fez? Não, não foi. Foi aqui em Não Ribeirão. pergunta, foi em Brasília. Ai, não foi, não foi. Eu mergulhei nesse É, mundo também, olha, adoro. olha só, pois é. Você Adoro. pariu, Clara? Parei aqui no banheiro de casa. Ai, que delícia. O, Eu o tenho meu foi experiência parto, mas como foi no doula, hospital. três amigas eu acompanhei como doula, mesmo não tendo feito curso, assim, porque eu me envolvi muito fortemente nesse mundo, eu estudei muito. Assim, tudo que acontece comigo, eu gosto de mergulhar. Então, quando eu fiquei grávida, Sim. nossa, eu entrei para dentro, eu participava de uns 4 grupos de roda de gestante, eu fazia acompanhamento no público, onde tinha uma mulher que tipo, era uma bruxona lá no HUB, no Hospital da Universidade de Brasília e fazia com a médica do plano, né? Porque num Aham. lugar eu era empoderada, no outro era aquela médica, né? É. Do plano e tal. Você sabe que o curso de doula ele veio para várias situações da minha profissão, né? Mas uma delas foi uma amiga que me falou, Bianca, você já ajuda tantas mulheres, nem sendo doula, nem tendo formação, mas só de você ter vivenciado o processo, e eu também mergulhei fundo, né, para chegar onde eu queria, ou tentar chegar onde eu gostaria de receber meu filho. Então, o curso de doula, embora ele tenha feito parte de uma mini estratégia, quando eu cheguei em Ribeirão, foi um renascimento para mim mesmo, um começo de várias curas até, muito importantes para o feminino, assim, foi um lindo começo. Pois bem, o Pedro nasceu em São José, nasceu em Jacareí, porque eu tive que ir para lá, porque a minha médica atendia lá, quase nasceu no carro, quase nasceu no meio do caminho, mas nasceu. Cheguei segurando a cabeça dele, mas deu Que tudo certo. massa! Foi uma experiência muito, muito. Eu gostaria de Ai, parir um uma dia eu vez vou por abrir mês. live só para contar parto. Gente, tem uma coisa Me mais chama, me incrível. chama. Vou te chamar. Ó, eu pariria uma vez por mês, mas aí eu não Não, daria conta de cuidar. não, não, sério, na hora que acabou, eu pensei só assim, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Aí passa 20 minutos, ai, eu queria fazer Ai, não. isso. É muito bom. Bom, e aí o Pedro tinha feito 1 ano. E quando ele fez 5 meses, eu já retomei a fotografia, né? E fui demitida na volta da licença. Mas eu fiquei muito feliz, porque era o que eu queria, né? Então, assim, eu queria ser demitida. Eu já tinha traçado, eu joguei para o universo, né? Porque eu já tinha traçado todo o esquema, o Desenho. script. Tudo. Eu queria voltar, eu queria ser demitida, eu queria receber meu acordo para dar um upgrade no meu equipamento para pau na máquina, porque era meu foco. Então, eu fui demitida em maio. E quando eu voltei a trabalhar como assessora, como jornalista, eu já tinha feito 3 eventos como fotógrafa durante a licença maternidade. Então, eu também, eu também. Religião, né, Pablo? A Pablo também acompanha as gestantes, uma amiga muito Ai, que querida. legal, que legal. É, e aí, onde que eu tava? Que Calma. você foi demitida do jeito que você Ah, queria, né? Negociou lá com o universo. isso. Isso. E aí eu fui, dei um upgrade no. Ui, meu Deus, caiu aqui. Deu um upgrade Tudo bem. no meu equipamento e fui trabalhar. Aí eu comecei um evento por mês, 2, 3. Quando virou o ano, aí veio a festa de 1 ano do Pedro, que foi muito especial, porque eu fazia parte de um grupo de mães, assim, foi uma festa muito, muito acolhedora. Eu tive um pós-parto bem difícil, inclusive com a minha família, enfim, foi uma situação que ainda perdura, mas, né, faz parte. E aí virou o ano. E eu falei pro Alan, falei, nossa, vai ser o ano, vai ser muito bom.
São José dos Campos, 2017, vai ser redondo. Já tinha parto agendado, festa agendado. Tudo. E aí, minha filha, diário oficial, transferência. Eu lembro que a gente foi buscar o Pedro no berçário, aí paramos na quadra, e eu falei pro Alan, falei, nossa, olha que paz, que tranquilidade, né? Tá tudo tão bem. Rico a gente já não vai ser. Isso aí a gente já tá. Milionário a gente vai ficar. Mas a gente tava sossegado, sabe? Tava tudo bem. E aí, isso foi 30 de janeiro. 30 de janeiro. E fomos dormir, felizes da vida. 7h15 da manhã do dia seguinte, ele me liga. Bianca, minha transferência saiu para Ribeirão. Falei, sério? Ele falou, sério. E agora? Eu falei, uai, agora nós vamos embora. Ele falou assim? Eu falei, assim. Ele falou, não, porque se você quiser, dá pra voltar atrás. Eu tento, não sei, eu tento ver aqui como é que daria pra fazer pra gente não ir. Eu falei, não, se saiu é porque alguma coisa lá tá esperando a gente, vamos embora. A gente tem que ir andar pra frente. E eu sempre quis vir pra cá, mesmo quando eu morava em Brasília, eu ficava pesquisando os pontos de cidades assim grandes, né, com uma renda per capita boa, com shopping, que eu não queria mais voltar pra minha cidade. Então, e nem pro litoral, que eu nunca tive assim muita familiaridade com o litoral. Gostava, mas né, não para viver para sempre. E eu falei, não, Ribeirão, vamos embora, vamos estar perto da sua família, perto, né, da minha, vamos embora. Viemos embora. Que ano e aí foi? 2017. Ele teve que vir embora, ele teve que vir embora antes, né? Porque ele tinha que assumir aqui, dar entrada na papelada e tal. Tava vindo com outro cargo, então era tudo diferente. E eu fiquei lá, porque eu tinha que fazer a mudança, acompanhar a transportadora. Eu tive que fazer tudo. Eu e o Pedro fizemos tudo sozinhos, nós dois. Porque o Alan tinha que vir. E aí, 23 de fevereiro, botei o Pedro no carro e viemos embora. Nunca tinha pego estrada sozinha com ele. Então, assim, foi um dia de superação. Assim, ele acordou chegando em Cravinhos, aqui perto. Faltava, sei lá, 20 minutos para chegar em Ribeirão, meia hora. Ele acordou e chorou até chegar em Ribeirão, porque ele queria que eu pegasse ele. Já tá Eu esqueci. E aí eu falei pra ela, falei, bom, aí chegamos, passamos um mês, assim, meio que organizando as coisas. Eu falei pra ele, falei, agora eu preciso me mexer, preciso pôr a coisa pra funcionar, né? Cheguei a mandar uns currículos como assessora de imprensa, porque Brasília, São Paulo me fez ter um bom currículo. Então, eu botei ele na praça, mas foi tudo... Não era pra ser, minha filha, porque eu fiz 2 entrevistas e uma delas eu errei o endereço, então... Falei, não, gente do céu, eu não tô Mas assim, vibrando no chegava a jornalismo. mudança e mesmo você tendo feito um monte de plano, você assumia e ia embora e deixava os planos que você tinha feito para trás. Uai, mas na verdade, a live anterior, ela falou, como ela chama? Esqueci o A nome Júlia, dela. A Júlia Silva. Júlia. Ela falou uma coisa assim, muito, Deus já, algo assim, os planos de Deus ele já fez, a gente tem que se adaptar, né? Acho que foi algo assim que ela disse logo ali no final. Eu não simplesmente vim embora. Então, assim, eu fiquei um mês a mais, quase 25 dias, voltei para cumprir 2 eventos, passei os partos para uma amiga muito querida que eu confio lá, e os eventos eu tive que negociar. Alguns eu passei, remanejei, outros eu acabei cancelando, então, né, devolvi e tal. Mas aí dá para ver que Então, você tem um perfil mais desapegado, né? Porque às vezes pode ter algumas pessoas assim que ficam muito apegada nas coisas que você criou. aquariana, né? Aquariana, Então, né? estou lidar com mudança e dar aula, gente, para nós, de como é que lida com as mudanças. Eu sou assim, eu acredito que o universo está me preparando coisas muito boas. Então, sempre que algo muito vem, acaba assim, e muda, eu falo que é um ciclo que precisou fechar para que outro se iniciasse. Então, graças a Deus, eu não tenho medo mesmo. Se o Alan chegasse para mim hoje e falasse assim, ó, saiu Muita para... leveza. Eu sou assim. Então, se o Alan chegasse hoje para mim e falasse, ó, minha transferência saiu
pra, sei lá, Bahia, sei lá pra onde, não vai sair porque ele é do estado de São Paulo. Porque pode acontecer outras transferências. Não, hoje ele não tem nenhum pedido para lugar nenhum. É porque quando saiu essa transferência dele, foi porque a gente já queria vir embora. Ele pediu essa transferência 27 de dezembro, mas a média de sair é de 2 anos. Então ele Ah, falou: eu pedi a transferência, mas fica tranquila, segue seu fluxo, porque vai demorar 2 anos aí para sair. Só que não. vai. Teve uma mexida no estado e o nominho dele lá subiu para 7º lugar, sei lá, e ele entrou na transferência. Então, assim, essa questão da mudança, quando ela vem para mim, eu aceito. O mantra do parto: entrego, confio, aceito e agradeço. É isso aí que eu tento fazer. Então, quando eu cheguei aqui em Ribeirão, eu cheguei assustada, embora eu tenha algumas pessoas que eu conheço aqui, a minha comadre, que é a madrinha do Pedro. O meu ambiente não tem nada a ver com o dela, ela é médica, dermato, então assim, a gente não tinha, eu não tinha muito o que trocar assim com ela, né? Embora ela me ajudou muito com algumas dicas muito valiosas. E desculpa, não é corona. Ela é E a máscara. ai, meu Deus. E aí eu falei pra ela, olha, essa entrevista aí não deu certo, fui pro endereço errado, eu vou fazer outras coisas. E uma amiga minha tinha acabado de comprar, na semana que eu cheguei aqui, ela tinha acabado de comprar uma loja de decoração de festas e ela estava inaugurando e tal. E eu falei para ela, Marina, hoje ela já até foi embora por conta da pandemia, ela acabou voltando para a cidade dela. Eu falei, os 3 primeiros contratos que fecharem com você, a fotografia vai rolar de graça. Aí eu te divulgo, facilita para você fechar o seu contrato, que é um chamariz, né? E Claro. eu vou me pôr em movimento porque eu precisava trabalhar. Divulga o seu Mostrar. trabalho, né? Ah, eu Eu adoro precisava parcerias. Eu trabalhar. sou muito, muito, muito a favor de parcerias. E Ribeirão foi um lugar que as parcerias me ajudaram muito, e até hoje ajudam, claro, mas no começo foram muito importantes. E aí eu fiz esses 3 eventos para Marina, deu tudo certo, e aí as coisas começaram a acontecer. Quando foi em abril, 2 meses depois, caiu no meu colo o curso de doula. E eu falei, eu vou fazer, porque minha turma tá lá, minha gente tá lá. É E a para lá que galera? eu vou, a galera. Falei, então eu vou, porque eu preciso conhecer, eu preciso ir atrás dessa turma, né? Então, eu falei para ela, eu já queria fazer, já era um investimento que eu planejava, porque para ser fotógrafa de parto não é só ir lá e falar, eu morro de vontade de fotografar parto. Não é isso. É E eu mesmo. que já tinha acompanhado alguns em São José como fotógrafa, já tinha parido, eu Você teve sabia que tem hora. fotógrafa do seu parto? Tive. Aqui assumiu as minhas coisas lá quando eu vim embora. Ah, legal. E como é que foi? Você, tipo, deixou ela chegar e fazer a foto o tempo todo? Como é que foi? Na verdade, a Camila já era minha amiga íntima, assim, né? Então a gente ficou muito amiga antes um pouquinho do Pedro nascer, bem antes. Ela descobriu junto comigo, assim, que eu tava grávida. E Ah, foi então tão você tinha uma especial. intimidade. É que eu morro de Tinha. rir da fotógrafa no meu parto, porque foi uma indicação de uma amiga, eu já conhecia, mas não tinha intimidade. Eu entrei pro banheiro, eu passei o trabalho de parto inteiro dentro do banheiro. Eu não queria que ninguém viesse aqui, só o pai do meu filho. Aí eu lembro que a doula veio aqui e falou: a fotógrafa chegou. Eu, deixa! E aí eu não queria. Ela vinha, não sei como que ela conseguiu pegar as fotos, que ela vinha, não sei do jeitinho dela. E aí, na hora do parto mesmo, que você já tá ali naquele círculo de fogo, né? Aí a doula veio e perguntou: não sei quem pode entrar. Aí eu já, né? Pra não falar um palavrão, É, faz o que quiser, vem quem quiser, já não quero nem saber de nada. isso é um ponto muito importante até para falar, porque às vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi muito isso de fotógrafas. Meu sonho é fotografar um parto, porque é tão lindo, e não é assim, não tem que ser visto assim, porque é um ambiente muito delicado, é um ambiente que se você não tiver, e Tem fotógrafa que de ser parto, percebida, não é? Eu sinto muito, isso. Você tem muito, que estar ali muito. bem discreta. Tem que ser um passarinho, assim, bem Isso. discreto, bem invisível, né? Uhum. Porque
a fotógrafa de parto, ela tem que ser escolhida assim como a doula é escolhida. Exatamente. Porque ela vai te enxergar através, né? É outra percepção, assim. Então, tem que ter uma empatia, tem que ter uma troca de energia. Não é simplesmente, quando eu recebo pedido de orçamento para parto, até na própria mensagem eu já sinto se o negócio Vai fluir, né? Se deu funcionou. aquele. Porque não Conectou, é. não. É, porque não é simplesmente ir lá, porque senão fica uma coisa mecânica também, né? Ah, eu vou lá fotografar um parto. Pá, 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 pá. Não, eu tenho que me conectar, eu mando umas perguntas para me responder, Não. sabe? Então, quando a Camila esteve como fotógrafa do meu parto, a gente já tinha isso. E por muitos momentos eu lembro, e tem foto dela me massageando, dela me dando a mão. Então, assim, Ai, que legal. eu falo que o fotógrafo de parto, o mais importante que ele precisa saber é a hora de não fotografar. É a hora Uhum. de dar um rolê, Deixa a mulher entendeu? ali, né? Porque você não precisa tá o tempo inteiro. Você tem que sentir. E o curso de doula, por que ele é importante? Justamente para você perceber o movimento, as conversas, os termos que a equipe está falando. E você falar, Verdade. gente, ó, vou tomar um café. Alguém quer que traz alguma coisa? Vou descer, vou dar uma Ainda tá ligada lá em em pródromos. casa. Aí a fotógrafa fala o quê? Pro quem? Isso, não dá, o fotógrafo de parto, ele tem, como de qualquer outro, igual num casamento, sabe? Você tem que estar ligada no que você está fazendo, você tem que estar ligada nos termos, no protocolo, em tudo, né? Vou até dar uma Então, olhadinha aqui no nosso horário. A gente está com meia hora já de live. E a nossa próxima convidada maravilhosa, Suzane, já entrou aí. Ó, o site a Yoga DF vai falar sobre o Dharma, sobre o nosso propósito de vida. muito bom, Ah, ela é linda. Vem acompanhar também. eu vou. É, Bom, então, aí eu fiz só para continuar então, para a gente seguir com Tá. relação às mudanças, né? Aí eu fiz o curso de doula, e aí as coisas começaram a acontecer, né? Acho que aí eu Você sempre entro encontrou o no. que você procurava, né? Encontrei a minha doula mãe, a Helena Junqueira, fui encontrando todo mundo que eu precisava encontrar. Camila entrou, a Camila Gigli, que acabou de entrar, é a fotógrafa do meu parto, é a Ah, minha. estão falando de você, Camila. Ela foi os meus olhos, meu coração e tudo no meu parto. Ai, Camila, saudades. É, Bom, e aí 2017 foi um ano assim, low profile, mas foi acontecendo, sabe? As coisas foram um ensaio aqui, uma festa ali, eu fui estudando mais, conhecendo o Ribeirão, conhecendo as pessoas. Quando virou 2018, aí foi 2018 e 2019 foram anos muito, muito, muito maravilhosos. Assim, eu me dediquei muito a fazer aquilo que eu me proponho. Passei por pequenas mudancinhas, mas nada assim que me desestruturou. E quando foi em outubro de 2019, eu contratei uma assessora, que é a Ana Tinoco. Ela é personal branding, né? É personal branding, é minha assessora de marca. Eu falo que ela é minha assessora de marca. Eu saí da postura, do lado do balcão, troquei o lado do balcão, né? Eu era assessora, passei a Aham. ter uma. Porque eu estava assim com uma demanda muito grande, graças a Deus, mas eu precisava saber para onde eu iria, né? E já era outubro, já era fim de ano, Natal, aquela coisa, correria. Eu sabia que ia ser pauleiro fim de ano, então ela chegou para me ajudar a organizar e pensar a curto, médio e longo prazo. Então ela me fez uma pergunta, ela falou, tá, onde você quer estar daqui 5 anos? Falei, eu não sei, eu preciso descobrir. E ela falou, que bom, porque o nosso processo, ele vai ser para justamente descobrir quais são os caminhos que vão se abrir. Então, você precisa deixar fluir, né? E Legal. ela é um pouco bruxa também, então, assim, a gente tem... Adoro. Eu lembro que eu escolhi ela porque eu estava vendo o Instagram e eu nem sei porque apareceu a descrição do Insta dela, que era assim, sou mulher, feminista e te ajuda a quebrar a banca. Eu falei, nossa, eu preciso dessa mulher aí, É você que ela é tudo que eu sou mesmo, me também. ajuda. E eu mandei, eu tinha um print disso, eu mandei uma mensagem para ela, ei, Valéria, um beijo. É, eu mandei pra ela assim, Ana, eu preciso de você, como é que eu faço? Ela falou, vamos tomar um café. E aí chamou pra tomar um café, já é.
Começamos ali mesmo. Então, quando eu virei o ano, a gente já tinha traçado várias coisas ao longo de 2020, né? E uma dessas coisas era que eu queria diminuir o meu ritmo, né? Então, assim, eu fazia uma média de 6 eventos por final de semana, mais os Nossa, ensaios durante a semana, mais as coisas do trabalho da casa e tal. E eu e falava, com eu não sei filho, se... E com meu filho. Deus. Eu falei, eu não sei se eu quero aumentar o meu valor, eu tinha medo, eu Uhum. não sei o que eu quero. Eu falei para ela, eu falei, mas eu preciso estar mais em casa, eu preciso dar mais atenção para minha família, porque 2019 eu trabalhei demais, demais mesmo, ao ponto do meu filho falar, mamãe, chega agora. A gente viajava, a gente nunca tirou um mês de férias. A gente sempre viajou assim, de segunda a sexta, sabe? Ou um fim de semana pegando ali. Uhum. Mas eu não desligava, eu não conseguia, porque eu sou o meu trabalho, né, não é um produto que eu vendo produtos, álbuns e tal, mas eu sou o meu trabalho, eu tenho que ir, eu atendo, eu respondo todas as mensagens, eu não tenho secretária, então eu respondo tudo, eu faço tudo. E Uhum. aí a Ana me ensinou a ter equipe, então a gente estava formando 2020 para eu ter um espaço, para, enfim, para as coisas caminharem de outra forma, né? Aí, em fevereiro, eu fiz a minha campanha de Dia das Mulheres, que foi maravilhosa, e fiz a exposição. Junto com a campanha das mulheres, eu preparei a exposição lá na Feira de Mulheres Empreendedoras. E aí veio a pandemia. Fiz os 6 últimos trabalhos de março. Eu fiz, eu fiz no final de semana 13, 14 e 15. Quando eu cheguei dia 15 do trabalho, o Pedro estava com febre. Ai, Lari, linda. Eu falei pro Alan, falei, o Pedro tá com febre? Ele falou, não, tá não. Eu falei, tá sim. Eu tinha acabado de abrir a porta. Fui lá, botei o termômetro nele e tava com febre. Aí eu falei, é a minha ausência. Eu fiquei o fim de semana inteira fora. Eu saí, tipo, praticamente sexta, 5 da tarde, que eu tive um ensaio, e voltei Uhum. praticamente domingos, 8 horas da noite. Sei lá, 6 horas da tarde, nem lembro. Aí eu falei pra ele, falei, Alan, com tudo isso que tá acontecendo aí, eu fui em um monte de evento, tinha gente, tinha gringo, tinha gente de São Paulo, tinha gente do interior, Botucatu, tinha gente de Botucatu, onde foi um centro bem considerado ali no começo da pandemia e tal. E eu falei pra ele, falei, o Pedro não vai pra escola essa semana não, acho que ele nem vai pra escola, deixa ele em casa aqui. E a febre passou, né? Porque aí ficou com a mãe, né? Não aconteceu nada, não tinha Mãe nada. cura tudo. Foi emocional. E aí, Clara, a pandemia começou. E é muito engraçado falar assim, mas você não chora, você não é sempre tranquila com as mudanças? Não. Quando eu fui me despedir da minha casa, que eu tranquei a porta, que a transportadora saiu com a minha mudança para um lado e eu saí pro hotel para passar a noite, eu chorei muito. Eu sinto muita saudade das pessoas que lá eu deixei. Mas eu sabia que eu ia poder voltar. Eu posso voltar em Brasília, eu posso voltar em São José, eu posso voltar onde eu quiser, né? E a pandemia veio Valéria, linda. Obrigada. E a pandemia veio para ensinar a gente a olhar para dentro literalmente, porque choramos. Triste, Ai, né? Jesus! Eu não estava com isso no script, não. A pandemia ela veio para fazer a gente olhar para dentro da gente e perceber que não adiantava achar que a gente ia logo ali na esquina rever as pessoas rápido, né? Então, É. essa mudança de agora, na semana que amanheceu a segunda, dia 16 de março, que eu comecei a receber ligação de buffet, ligação de decorador, ligação de cliente. E aí, o que você vai fazer? E aí, cliente remarcando, alguns querendo cancelar, desesperados, e aí você tem que ter um jogo de cintura, aí você desliga o telefone e chora, 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 porque essas contas vão chegar e você não sabe o que vai fazer. Enfim, a primeira semana de quarentena foi a mais difícil para mim. Porque não é que eu saiba lidar com mudanças. Você tem que enfrentar a mudança, Ah. né?
E na primeira semana, você não pode ter medo. Embora você tenha medo, isso eu ouvi no meu parto da minha doula. Não deixa o medo te paralisar. O medo não pode te paralisar. Vai com medo mesmo, né? Isso é muito certo. Né? Então, assim, eu olhei pro meu marido e falei, olha, segura as pontas, porque, bicho, meus eventos estão sendo remarcados e, consequentemente, os meus boletos, tipo, os meus recebimentos vão ser Claro. remarcados, né? Ou cancelados, ou sei lá o quê. E então, na primeira semana, assim, eu me permiti viver esse luto, de verdade mesmo. Aí, na segunda semana, eu comecei a ver um monte de gente lançando um monte de produto. Camila, Exato, isso, o exato. antídoto do medo Nossa, não é a coragem, o antídoto do medo é a aceitação. Olha que lindo, gente. Camila, você conhece a Camila? Não, Camila, ela fez o curso de doula comigo. É ela mesma, de BH. ela veio Só foi fala com assim, você mesmo. oh, Camila, meu Deus, que emoção te ver aqui. Ela é maravilhosa, que mulher abençoada a Camila é. É isso aí. Essa frase só poderia vir de você mesmo. É bom, Bem-vinda, Camila. bem-vindo. Vai Vamos, ter várias lives legais, vamos somar juntas. Camila também é mulher empreendedora. oh, Camila. Camila, ela é maravilhosa. Ela é tudo, essa mulher. Eu aprendi demais. Guardo ela num potinho mesmo. Curso de doula que me deixou linda. Me deixou boas pessoas. Bom, e aí eu ficava vendo as pessoas fazerem um monte de lives. É a segunda live que eu participo em 60 dias, viu, Clara? Eu não Nossa, eu fiz. tô fazendo altas. É, Não, mas não tantas é, quanto me programei essa semana. Bem-vinda, é, mas, Nessa. é, mas eu não fiz porque eu não sei, eu fiquei meio paralisada, assim, eu não sabia o que fazer, para onde ir. Eu estava ainda administrando os meus clientes, porque eu também não queria deixar eles desamparados, sabe? Tava todo mundo com medo, muito medo. É porque E o seu aí até trabalho na. basicamente é presencial, né? Como é que Não, você e é transforma num aglomeração. instante assim o negócio vai para online e Não. aí? Vai tirar foto É, à distância? Então é é, mais até complicado. tem algumas pessoas fazendo videochamada, fotografia por videochamada, mas não É, tocou meu não, não é coração essa isso. coisa. Enfim, e aí eu, 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 eu falei com meu esposo que eu precisava pôr alguma coisa para funcionar na minha cabeça, porque eu não ia poder ficar esperando, porque eu também não ia fazer isso, e alguma coisa ia acontecer aqui. E aconteceu, eu criei um projeto que chama Memórias daqui de Dentro. É um perfil até que eu criei no Insta. O Memórias, eu mostro a nossa rotina aqui. Às vezes eu fico uns 3 dias sem postar, às vezes eu posto com mais frequência. Então eu dei dicas de fotografia, como fazer foto com celular, como fazer foto com as crianças em casa. E a ideia depois é transformar tudo isso num álbum. Então, quem tiver interesse, a gente vai reunir e montar um álbum que vai chamar Memórias daqui de Dentro. A quarentena aí que já está durando 60 dias quase. Ah, eu acho Para que vai nós falar aqui. da pena rapidinho. Aham. E aí, só que Doxa. conforme os dias foram passando, eu fui ficando cada vez mais leve. E eu troquei o noticiário pelas lives daquilo que me faziam bem. Então, eu acompanho algumas pessoas, eu sou espírita. Conta pra Então, gente o que te faz bem, que é isso que as pessoas precisam saber o que faz bem. ah, Clara, eu medito muito, eu falo que Deus me carrega no colo, assim, eu converso muito com Ele, eu danço, eu danço com meu filho, a gente dá risada, eu leio bastante, eu acompanho essas lives, eu acompanho notícia boa, porque a notícia é ruim, minha filha, você entra no Twitter, você dá 2 roladas no Twitter assim, ó, você já é um resumo do que está acontecendo. Eu não assisto jornal, eu não assisto televisão, eu só assisto série. Inclusive, a gente está assistindo o documentário do Michael Jordan. Ó, 6 episódios top. Muito bom. Assisti o documentário da Michelle Obama também, muito maravilhosa. Ela é maravilhosa. Para esse momento tem que assistir com o caderninho do lado. Massa. Então, o que me deixa leve, em paz e que tem me deixado é isso. É reunir coisas que me fazem bem. Eu coloquei meu trabalho em dia, eu coloquei minhas edições em dia, acabei trabalhando de uma forma mais offline com os meus clientes, ofereci álbuns, então muitos clientes
contrataram álbuns, até na troca tão gostosa de se preocupar com a minha casa, com a minha vida, com o meu ganha-pão, né? E aí foi quando eu pensei também, agora que as coisas já estão assim, a gente está ainda num momento muito delicado, mas eu tenho feito pequenas coisas bem pontuais, então eu estou com alguns projetos para reuniões menores, assim, só família mesmo, mas com muito cuidado, com muito. Eu tenho duas médicas da linha de frente aqui de Ribeirão e Araraquara que me ajudam muito com isso. Eu tenho que ir com muito cuidado também para não colocar minha família em risco, nem eu, nem ninguém, né? Então, assim, é um dia de cada vez, não tem jeito de ficar sofrendo com lá na frente. E para algumas pessoas, o meu marido até fala, para de agradecer a quarentena, para de falar que foi bom. Mas foi, gente. Para mim Eu não foi, tenho juro para nada a reclamar, vocês. só agradecer mesmo. Sabe, porque a gente vivia... Uma vez eu encontrei uma amiga na porta da escola, e ela falou, Bianca, já é fevereiro e eu nem vi o Natal passar. Eu falei, tá, e a gente tá correndo assim, pra onde que a gente tá indo mesmo? Porque eu ainda não descobri. A gente tava correndo o dia inteiro, sem saber pra onde a gente tava indo, Clara. A gente tava vivendo um momento que a gente não tava se respeitando. Sim. Tudo que alguém me chamava aqui em casa, principalmente, eu falava assim, ah, já vou, só tô terminando um negócio aqui, ó, já tô... E eu trabalho em casa, tô dentro do meu escritório, eles estão ali na sala. Então, a ideia para esse ano era justamente sair daqui de casa para a qualidade melhorar, entendeu? Porque eu trabalho 24 horas, tem foto preparando aqui, eu tô lá estendendo roupa, né? Então, quando você, o que a Camila falou, que você aceita tudo isso, você passa a enxergar de uma forma diferente, sabe? E eu falo que desde que a quarentena começou, eu tive todas as fases de um vídeo que rolou, que era o medo, a negação, e aí depois a fase de não aguentar ficar em casa, querer dar uma saída para respirar, porque eu fiquei 28 dias sem ir ao mercado. Era o Alan que fazia tudo. Nossa. Marcela, minha vizinha. Eu tava em tempo de pirar. Teve um dia que eu falei para ele, foi o dia que eu fiquei mais pé da vida, assim, que eu saí. E eu falei pra ele, vamos dar uma volta de carro mesmo, passar lá no parque, ver o verde, sentir o vento bater no rosto. Sei lá, se Menina, eu der pra fiz pôr o isso, Pedro pra correr. tinha 14 ou 15 dias que eu não tomava o vento na cara de dentro do carro. Até meu carro eu vendi. Até o carro eu vendi essa quarentena, porque... E aí eu peguei um Uber para ir fazer um ensaio, inclusive, né? Todas as proteção necessárias, assim. E aí, de repente, tipo, eu abri o vidro, né? Tava só um pouco aberto e ele deu uma acelerada. Eu de máscara, eu dei um grito que o motorista do Uber, ele assustou. Ele olhou assim, ai, amor, desculpa, mas tem tanto tempo que eu não tomo um vento na cara que tá, assim, muito prazeroso. Eu não, tipo assim, eu agradeço a quarentena, mas eu também não vejo a hora de acabar, porque eu vou viver na rua. É que eu acho que as pessoas, e eu também, eu tô falando por mim, porque eu também me senti assim. Mas quando que isso vai acabar? Ai, mas que saco disso. Eu ouvi de duas clientes, duas pessoas que não, são clientes, mas não são, eram primeira vez, né? Uma falou assim, eu não vejo a hora dessa merda acabar. Pode falar palavrão, né? Pode, tá liberado. Eu não vejo a hora dessa merda acabar. A outra virou e falou, as pessoas querem ver a miséria do povo. É tanta energia negativa, eu me afastei. Eu falei, não, ó, pra mim tem coisa, eu quero pessoas que vibrem positivo, gente. Vamos vibrar positivo, porque de negativo já basta tudo que tá acontecendo. Com né? certeza. E pelas lives que eu acompanho, pelas lives espíritas, né, que eu acompanho, se me permite, a mensagem é essa. A gente está vivendo esse momento porque a gente não tinha mais para onde ir, gente. O mundo está ainda. A gente precisa evoluir, a gente precisa pensar no próximo de verdade. Não é só falar que tem empatia, tem que praticar e saber o que significa. Eu falo muito isso nas lives quando eu participo assim, que as pessoas falam, porque eu tenho empatia, mas não sabe o que significa. E não é se colocar no lugar do outro, é sentir com o outro. É abraçar uma pessoa e dizer, eu estou aqui, por você.
precisa falar nada, você é só sentir com o outro, né? É, Bianca, a gente tá na reta final da live. Tá, Pra gente finalizar 5 minutinhos antes para eu ir no banheiro ali, trocar minha água tá. antes da próxima. Aí eu queria que você deixasse assim alguma palavra final, algo que você sentia aí no seu coração. Ah, legal. Clara, primeiro de tudo, eu quero parabenizar você pela iniciativa dessa maratona, ainda mais nessa semana de Dia das Mulheres. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e vai contribuir para muita gente. Agradecer de poder contar um pouquinho da minha história e tentar levar para as pessoas um pouquinho da forma como eu encaro aí as mudanças, que embora a gente tenha medo, a gente tem que aceitar, né, Camila? Então, é meditar, rezar, seja qual for o seu modo de meditação, conversa com Deus, peça para Ele, agradeça, gente. Eu quero que vocês agradeçam, porque a gente está tendo a oportunidade de olhar para dentro de nós, da nossa casa, da nossa família, e ganhar um tempo que a gente não estava conseguindo ter. E eu me emociono de falar sobre isso, porque eu estava vivendo exatamente o excesso da falta de tempo para tudo, né? Então, aproveitem isso, abrace, beije as pessoas que você tem dentro da sua casa, porque o dinheiro, ai, linda, o dinheiro, ele é importante, tá? Não vou dizer que não é não, porque a gente precisa, mas viver em paz também é muito importante, viu? É isso que eu tenho para dizer. E ó, mudança vai acontecer, sempre para melhor. Eu lembro uma vez que eu fui demitida, antes do Pedro, né? E a minha amiga virou para mim e falou assim: hoje você tá chorando, mas amanhã você vai estar sorrindo. Eu nunca esqueci disso. Então, na hora que a coisa acontece, é ruim. Mas depois, a gente é feliz. Viu? Clara, muito, Perfeito. muito, muito obrigada. Amei participar. Quero Obrigada por ter agradecer. pensado. Olha, eu fiquei muito feliz com as pessoas que participaram aqui, os nomes que foram subindo, que eu conheço, as pessoas que vieram pelo seu Insta. Muito obrigada mesmo, viu? Muito, 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 muito. Um beijo para vocês. Muito grata também pela sua presença e ter aceitado esse convite. Que a gente possa, né, seguir aí inspirando muitas pessoas. Por favor, gente, escute o recado dessa mulher. Agradece, minha gente. Agradece todo dia. E abraço Vamos, e alma de mulher na sua aceito, entrego, confio, aceito e agradeço. Repetem isso todos os dias, olhando para o sol e para o céu, que vocês vão ficar muito mais leves e em paz, viu? Obrigada, linda. E até a próxima. Vocês, gente. Gratidão, até. Ó, deixa eu linda te perguntar, você vai deixar salvo? Eu não sei como é que é quando são várias, se ele salva todos ou se ele não salva nenhuma. Ah, então vamos dar um print aqui para eu postar Não, eu lá. consigo baixar o vídeo e te mando, tá? Eu consigo então baixar a live. Então, peraí, dá um sorriso aí. Ai, peraí que não tá indo. Pera, agora. 2 e... Aí, aqui foi. Muito bom. Beijo. Que bom, obrigada. Um beijo. Obrigada, Pablo, Flávia, Michel, todo mundo que veio. Um beijo para todo mundo. E daqui a pouquinho tem outra live muito legal. Isso aí, gente. Fica de olho. Obrigada pelas mensagens, tá? Eu vou ler tudo depois. Lindas, obrigada. Beijo. Tchau. Ah, não quero ir embora. Tchau.